13 questões anuladas pela Banca Sebrasp no concurso da PCDF para o cargo de agente e 10 anulações de questões para o cargo de escrivão também da Polícia Civil do Distrito Federal. Pessoal, realmente a Banca Examinadora, o Sebrasp, ela vem realizando aí vários concursos e nós temos visto várias irregularidades, injustiças que os candidatos acabam sofrendo em decorrência da banca não cumprir princípios constitucionais, da banca examinadora não respeitar até mesmo leis e às vezes o próprio edital acaba sendo descumprido. E isso quem sofre é o próprio candidato. Uma situação como essa, onde 10 questões foram anuladas lá no concurso de escrivão e 14, foram 13 anulações e uma retificação. Então teve 14 irregularidades ali na prova de agente da PCDF. Então, se você tem ali 120 questões, 10, 14 retificações, vai dar uma margem aí de praticamente 10% da prova que acabou sendo prejudicada. Então isso acaba afetando muitos candidatos e os candidatos às vezes que estão muito bem preparados, eles podem até mesmo se sentir prejudicados em decorrência dessas anulações e acabar ali saindo do concurso por causa de certas irregularidades cometidas pela banca examinadora. Então, se você é candidato desse concurso da PCDF ou conhece alguém, esse vídeo é para você e nós vamos abordar principalmente a Lei 4949 de 2012, que é a lei no Distrito Federal que fala sobre como que deve proceder ali a elaboração de questões numa prova de concurso público no Distrito Federal. Então, a vantagem do DF é que existe essa lei. E essa lei traz previsões que as questões elas não podem ter dupla interpretação, que as questões elas têm que estar de acordo com várias regras que nós vamos abordar nesse vídeo. Então, 3 pontos importantes que nós vamos tratar nesse vídeo. O primeiro, quais são as consequências dessas anulações, até porque a banca, quando ela anula essas questões, é uma prova de certo e errado, e aí o critério de pontuação acaba sendo modificado. O valor de cada questão acaba sendo alterado conforme previsto no próprio edital. Vou trabalhar isso com vocês. Quais são as consequências dessas anulações que a própria banca reconheceu. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é outras questões. Vou trazer aqui para vocês algumas questões que até alguns cursinhos preparatórios para concurso têm publicado nas redes sociais, nos sites, aí, algumas questões passíveis de recurso e de serem questionadas, alguma irregularidade ali na correção e na elaboração da questão. E também vou trabalhar com vocês a respeito qual que é a chance de você de fato conseguir voltar para o concurso através de uma ação judicial para questionar alguma questão, alguma irregularidade na prova objetiva, de maneira que você consiga voltar para o concurso. Então fica comigo até o final nesse vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o concurso da PCDF para o cargo de agente e de escrivão, as principais irregularidades da prova objetiva e o que você pode fazer em relação aos seus direitos. Eu quero pedir um favor para você. Esse vídeo está sendo disponibilizado gratuitamente, então a forma de você contribuir e ajudar é fazendo com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então eu peço essa gentileza, se você ainda não conhece o nosso canal e gostaria de receber notificações de vídeos sobre o direito dos candidatos, clique em se inscrever. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários e principalmente deixe o seu curtir, né? A sua curtida que ela ajuda o vídeo a ficar bem ranqueado aqui no nosso canal e ajuda a alcançar mais pessoas. E se você está em algum grupo de Facebook, WhatsApp, até mesmo Telegram, clique em compartilhar, divulgue esse vídeo em vários grupos porque ele vai ser de grande relevância. Então vamos lá falar sobre esse concurso da PCDF. Primeiro ponto, quais são as consequências das anulações realizadas pela própria banca examinadora? Como é que fica a nota do candidato? Porque nessa prova a gente sabe que uma errada anula uma certa. E aí como é que fica a pontuação? Veja bem, até separei aqui uma colinha, no item 10.12.7, lá fala o seguinte, ó, se do exame dos recursos resultar a anulação de item integrante da prova, haverá um ajuste proporcional ao sistema de pontuação conforme previsto no item 10.11.2. E olha só o que diz o item 10.11.2. Vou ver se eu consigo deixar aqui na tela esse item do edital, até porque para uma melhor compreensão para vocês. Não vou ler todo o item, né? Você mesmo pode consultar
no próprio edital 10.11.2, que diz o seguinte, olha só: em respeito ao artigo 59 da Lei Distrital 4949 de 2012, que é a lei do Distrito Federal que fala sobre concursos públicos, lá eles trazem uma base de cálculo da pontuação. A prova ela foi dividida em prova de conhecimentos básicos e a prova de conhecimentos específicos. 50 pontos para conhecimento básico e 70 pontos para conhecimento específico, ou seja, dá o total de 120 questões. Só que aconteceram essas anulações pela banca examinadora. Como é que fica a nota do candidato? No próprio edital eles têm a fórmula do cálculo, por exemplo, 50 dividido por 50 menos N1. O que significa isso? Você vai pegar a quantidade de questões anuladas. Aí eu fiz até uma simulação aqui para ficar melhor compreensão. Então vamos pegar o caso aí de agente da PCDF, que aconteceu 13 anulações. Só que dessas 13, olha só, 3 questões são da prova de conhecimento básico e 10 questões são da prova de conhecimento específico. Aí como é que faz o cálculo? Veja bem, você vai pegar 50, que é a quantidade de questões que estava na prova de conhecimentos básicos, 50 menos 3 dá 47. Aí você pega 50 dividido por 47, vai dar 1,06 pontos. Ou seja, com a anulação dessas questões, o que vai acontecer? As questões que foram anuladas ali da prova de conhecimento básico, é como se elas não existissem, é como se a prova toda fosse 47 questões apenas, então você desconsidera aquelas 3 questões e cada questão vai valer 1,06 pontos, tá bom? Pegando como exemplo a prova de conhecimento específico, como teve 10 anulações, o que acontece? Eu vou pegar 70, que era a quantidade de questões inicialmente, menos 10 vai dar 60. Eu pego 70 dividido por 60, que vai dar 1,16 pontos. Então, na prática, como que funciona? As questões que foram anuladas, o que acontece? Elas não são consideradas como da prova, então elas ficam ali anuladas, não vai gerar pontuação para os candidatos. O que vai acontecer vai ser uma retificação no cálculo. As questões que antes valia ali 1 ponto por causa dos 120 pontos, elas na prova de conhecimento básico ela vai valer 1,06 pontos e na prova de conhecimento específico vai valer 1,16, tá bom? 1,16 pontos. Pessoal, em relação a essa questão do cálculo, deixa nos comentários se ficou claro essa explicação, até para eu saber, né? E é importante você, como candidato, fazer a correção novamente nesses novos critérios. Por quê? Se você pegar a própria prova de escrivão da PCDF, teve ali aproximadamente, eu não me recordo, mas é uma média ali de 50, 60 pessoas que a banca divulgou como aprovado e depois retificou o edital, né? Essas pessoas elas saíram das vagas porque a própria banca fez um cálculo incorreto e outras 60 pessoas voltaram para o concurso. Veja que desorganização, infelizmente, que aconteceu no concurso de escrivão aí da PCDF. Então, a nossa recomendação é que você faça esses cálculos, que você verifique se a banca fez de forma correta, conforme previsto no próprio edital, porque caso haja algum descumprimento do edital ou você fique prejudicado por causa desses erros da banca, você pode tentar recorrer de forma administrativa e reverter ali o seu resultado ou até mesmo através da via judicial. Agora, nesse caso, quando a própria banca ela anula uma questão, é interessante você observar se a determinada questão te prejudicou, você tinha conseguido a resposta adequada e você acredita que a banca não deveria anular. Isso é interessante também, porque isso pode ser objeto de ação judicial, caso a própria anulação da banca você queira questionar através da justiça. Você pode discordar daquilo que a banca reconheceu como errado. E segundo ponto, quais são as outras questões que podem ser discutidas na justiça ali de alguma irregularidade, alguma ilegalidade na prova objetiva aí do concurso da PCDF? Eu trouxe aqui 3 dicas para você que é candidato a esse concurso. A primeira dica é você observar o que a própria lei distrital dispõe sobre essa situação, que é a Lei 4949 de 2012, que fala sobre esse assunto. Lá no artigo 32 diz o seguinte, olha só: as provas são elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado. Lá no parágrafo 1º, inciso 1, diz o seguinte, olha só: as questões devem ser redigidas
sem duplicidade de interpretação. Então, a própria lei do Distrito Federal, ela traz essa hipótese, que a questão ela não pode ter duplicidade de interpretação. Então, se você consegue demonstrar que determinado item, determinada questão da sua prova teve duplicidade de interpretação, você pode questionar, seja na via administrativa, seja na via judicial, até porque o judiciário ele tem que cumprir o que está previsto na lei. E o artigo 35 também fala, as questões objetivas elas devem ser elaboradas de forma a aferir o efetivo domínio do conteúdo programático avaliado e a capacidade de raciocínio do candidato, que é justamente a questão do conteúdo da questão estar de acordo com o conteúdo programático do edital. Se a banca cobrou uma determinada questão que não tinha previsão daquele conteúdo no conteúdo programático do edital, ela pode sim ser anulada na via administrativa ou na via judicial. É importante você verificar nos portais de cursinhos, em preparatórios, até mesmo nos grupos de WhatsApp, grupos do Telegram. Hoje, com a facilidade da comunicação, muitos candidatos estão em diversos grupos e os candidatos, eles entre si mesmo compartilham ali questões que estão sendo possíveis de discutir judicialmente ou até mesmo algumas questões que eles entendem que houve alguma irregularidade, e diversos portais de concurso público e de preparatórios têm divulgado essas questões. Eu vou até citar alguma delas aqui para vocês, tá bom? E então, pessoal, em relação às questões que podem ser discutidas, eu vou citar aqui para vocês, mas eu quero deixar bem claro que são questões que vieram até nós, que candidatos nos encaminharam. Eu vou citar aqui as questões que foram discutidas e que em vários portais de preparatório eles trouxeram argumentações dizendo que houve um certo erro por parte da banca examinadora em relação a essas questões, tá bom? Lembrando que esse vídeo ele não substitui você procurar um especialista, seja um professor especializado naquele assunto ou um advogado especialista em concurso público, para poder analisar de forma mais aprofundada a sua prova, as questões e os riscos até mesmo dessas questões serem discutidas ou não. Até porque tem algumas questões em que a probabilidade delas serem anuladas na via judicial seja alta, e outras questões onde a probabilidade ela é mais baixa. Eu vou apenas então citar para vocês essas questões que foram divulgadas em vários portais de preparatório. A questão número 115, né, que fala sobre eventos contábeis, a questão do imposto de renda, ferindo a questão da duplicidade da interpretação, né, conforme vários portais estavam divulgando. Questão número 109 e 110, que trata de alguns conceitos de contabilidade. A questão número 111, que fala do pagamento de título como fato modificativo. E é interessante que os professores aí nos preparatórios, eles divulgaram que essa questão 111, a banca Sebrasp, no ano de 2013, num concurso para auditor fiscal do trabalho, divulgou o mesmo assunto e a banca considerou como correta nesse concurso de 2013 e agora considerou como errada essa questão número 111. Então, uma questão aí que tem argumentações onde os professores aí dos preparatórios têm colocado questões anteriores da própria banca, onde a banca considerou uma resposta diferente. Então, isso é uma questão interessante. Outras questões também que alguns cursinhos disponibilizaram é a questão 67, 104, 32. Tem uma outra aqui, pessoal, que é a questão número 41, que fala da lei do abuso de autoridade. Essa é uma questão interessante. Nessa questão ela cita termos expediente forense, e no próprio edital não tem a informação do conteúdo, no conteúdo programático do edital não tem essa informação que haveria uma cobrança ali desse assunto expediente forense. E na própria lei do abuso de autoridade não fala sobre a questão do expediente forense. Lá fala apenas uma questão de horário ali, não me recordo bem, mas fala apenas uma questão de horário, não fala de expediente forense. Então é um assunto que provavelmente extrapola o previsto no edital. Então uma questão aí, questão 41, que seria uma questão que extrapola, ou seja, tem uma ilegalidade ali envolvida, tá bom? Em potencial, pessoal, isso é importante ressaltar, não necessariamente que é 100% de certeza que a questão ela é ilegal. A gente traz aqui as argumentações, estou citando aqui algumas questões que os preparatórios divulgaram, só que é importante você analisar de forma aprofundada junto com algum especialista. A questão 59, 88 e 105. Então são essas questões aqui, vários candidatos nos encaminharam falando que são questões possíveis de serem discutidas, não tem como a gente aprofundar, o vídeo já está bastante extenso, né? Então aqui a gente traz as noções gerais para você que é candidato. Então, pessoal,
é muito importante você fazer essa verificação e identificar através de algum... A gente sempre recomenda, por exemplo, uma questão de contabilidade. É sempre importante consultar algum professor específico, por exemplo, de contabilidade, para que ele possa fazer, às vezes, um parecer técnico ali por escrito, com a assinatura dele, constando ali, falando, essa questão, nesse sentido, ela fere ali determinados conceitos da contabilidade. Um parecer, ele ajuda muito a demonstrar que determinada questão é irregular, está ilegal, a resposta que a banca considerou, ela não é a resposta correta, conforme tais e tais doutrinas, tais e tais fundamentações, tá bom, pessoal? Então, é importante você buscar algum especialista para fazer esse parecer e um advogado especialista em concurso público para poder verificar a probabilidade, os riscos de questionar determinadas questões na via judicial. E o terceiro ponto para a gente encerrar esse vídeo é a respeito de quais as reais chances de você conseguir retornar para o concurso através de uma ação judicial. Vou ver se eu até deixo um link aqui de um vídeo recente que eu gravei agora em outubro de 2021, do concurso da Polícia Civil do Paraná, da PCPR, onde falamos também sobre anulação de questões e a gente discorreu alguns assuntos. Vale a pena você consultar nesse card esse vídeo, para eu não ser repetitivo aqui. De qualquer forma, o que é importante ressaltar? O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma repercussão geral, ou seja, uma decisão abrangente ali que afeta basicamente todos os tribunais aí do Brasil, onde as questões que envolvem discussões de anulação de questões de concurso público, o judiciário entende que só pode intervir para anular em caso de irregularidade, ilegalidade, e o judiciário não pode substituir a banca examinadora no critério de correção. Então, o que significa isso? Que o judiciário não poderia interpretar a questão. Essa é a noção da repercussão geral do STF. Porém, pessoal, no Distrito Federal tem uma questão interessante. O artigo 32 da Lei Distrital 4949 de 2012, que é a Lei dos Concursos Públicos, ela deixa uma possibilidade maior, não apenas questionar as questões que envolvem conteúdo programático fora do edital. Ela traz também a possibilidade de duplicidade de interpretação. Então, se em alguma questão que você errou por pouquíssimos pontos, faltou você prosseguir nas demais etapas, e você tem ali poucas questões, 1, 2, 3 ali questões que está flagrantemente incorreta, você tem uma fundamentação para demonstrar que aquelas questões elas deveriam ser anuladas. E aí, pessoal, na fase judicial, o interessante é o seguinte, que a anulação daquela questão ela não vai afetar todos os concursos, todos os candidatos do concurso, como aconteceu com essa anulação pela própria banca. A anulação da banca afeta todos os candidatos. Agora, a anulação de questões na via judicial, se você entra com uma ação questionando, só você que vai receber aquela pontuação. Então é muito importante você demonstrar um nexo causal entre as questões que estão sendo anuladas. E, por exemplo, se tais e tais questões forem anuladas, qual seria a sua pontuação em caso de anulação delas? E qual seria a sua pontuação? E a pontuação que você adquiriu, você teria direito de prosseguir nas demais etapas? É muito importante fazer essa reflexão, porque às vezes vamos falar, tem duas questões que você errou, né, ali, e você pretende questionar na justiça. Só que mesmo elas sendo anuladas, você não teria a pontuação necessária para prosseguir. Então é importante você fazer esse nexo causal. O que é o nexo causal? É causa e consequência. Eu preciso demonstrar numa ação judicial que se aquelas questões elas forem reconhecidas como ilegais e forem anuladas, a pontuação delas vai ser atribuída a mim e eu vou prosseguir nas demais etapas, tá bom? Então é importante você fazer essa análise, ok, pessoal? Pessoal, eu sei que esse vídeo ficou bastante longo, né? Me aprofundei bastante em vários tópicos, e se você chegou até o final, peço essa gentileza, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, e eu peço encarecidamente para que você compartilhe esse vídeo. Olha só, um conteúdo bem aprofundado aí para você. Compartilhe esse vídeo para outros candidatos que você sabe que fez esse concurso da PCDF, para que eles também tenham consciência dos seus direitos, para que eles saibam das principais situações que têm acontecido nesse concurso, tá bom? Vou deixar também aqui no encerramento do vídeo 2 vídeos para você continuar assistindo sobre direitos dos candidatos nos concursos públicos, e aguardo você acompanhando aqui o nosso canal, né, nos nossos próximos vídeos. E se você quer ficar por dentro de quando um vídeo é publicado, entre no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.